Olá, eu sou Silvia Vinhas. Eu sou Malu Mota. Está no ar mais uma edição do Notícias em Foco especial Covid-19. O isolamento para evitar a propagação do novo coronavírus afeta toda a população e isso no planeta inteiro. Mas tem uma faixa etária que sente ainda mais dificuldade de ficar em casa sozinho. Nós estamos falando dos idosos. Longe dos filhos e netos, muitos deles lidam com a solidão e buscam maneiras de manter mente e corpo ativos. E uma das formas de enfrentar o isolamento é conversar pelo telefone. E olha só, esse simples gesto inspirou um projeto da jornalista catarinense Juliana German. Então, e ela criou uma rede solidária de apoio aos idosos e o objetivo é muito simples: oferecer os ouvidos para escutá-los e trazer de volta o conforto a quem enfrenta o confinamento. O nosso objetivo é ouvir as histórias dos idosos e levar uma palavra de amor, de carinho, de conforto para eles, principalmente nesse período em que eles estão se sentindo tão sozinhos. Agora, como é que surgiu a ideia de criar esse serviço de escutatória de idosos? Eu tenho uma tia de 84 anos e em novembro do ano passado, durante uma conversa com ela, eu comecei a perceber que os assuntos dela eram só sobre doenças, sobre saudades, sobre a nostalgia da vida que tinha no passado e as pessoas que já tinham partido. E quando eu falava de assuntos mais felizes, de assuntos que tirassem ela desse clima nostálgico, os olhinhos dela brilhavam e ela ficava bem mais feliz. Então eu decidi levar, como eu trabalho com comunicação, mas eu vejo que tem muito pouca coisa de escutatória, principalmente para a terceira idade, então eu decidi levar esse serviço para os idosos. E agora em março, com a pandemia e a necessidade do isolamento social, muitos ficaram ainda mais tristes, ainda mais isolados. Então eu tive a ideia de expandir esse serviço para uma rede solidária com diferentes voluntários e nós podermos receber ligações do Brasil inteiro. Se você quiser saber mais sobre a nossa rede solidária, o telefone é 489-9844-1011 e o nosso perfil no Instagram é @escutatória de idosos. Agradeço muito se vocês curtirem e compartilharem para que os idosos saibam que eles não estão sozinhos. Nós nos importamos muito com eles e nós vamos amar ouvir as suas histórias. E a solidão pode estar diretamente ligada ao aumento da ansiedade nesse período de isolamento. Quem explica melhor essa questão é o psicogeriatra Ricardo Evangelista. Vamos conferir. Todas as pessoas, independente da faixa etária, podem estar vulneráveis a esse incômodo pela ruptura das suas rotinas de trabalho, das suas rotinas de lazer, da sua vida social. Os idosos, em particular, por serem constituintes de um dos principais grupos de risco da doença, eles podem se tornar mais isolados do que os demais até. Afinal de contas, se eles estavam habituados a fazerem ou receberem visitas dos netos, dos filhos ou outros parentes, tudo isso terminou de repente. Muitos idosos já estão aposentados e então a sensação de vazio pode ser esmagadora. Como resolver isso? Bom, não existe uma fórmula mágica, mas existem algumas dicas, até que relativamente simples, que podem, se implementadas, diminuir as ansiedades, diminuir a sensação de abandono e os pensamentos catastróficos ficam de lado. Como, por exemplo, utilizar técnicas de videoconferência, aplicativos que podem permitir que você converse com as pessoas vendo elas ao mesmo tempo em vídeo. Isso dá uma sensação de interação, de maior acolhimento. Outra técnica é o desvio da atenção. Você pode desviar a sua atenção utilizando de filmes, seriados ou até atividades lúdicas como jogos. Ou também as atividades do lar, pequenas manutenções, reparos, enfim, tudo isso uma pessoa idosa pode fazer e se sentir um pouquinho melhor
nessa fase tão difícil para todos. Realmente é muito importante esse cuidado com o idoso. Eu ligo para minha mãe todo dia e fico feliz porque ela está bem cuidada ao lado do meu irmão. Agora, mais importante que isso, Malu, principalmente nesse tempo de confinamento, é o carinho que a gente passa, né? É o carinho que a gente dá para eles todos os dias. Grande Dona Cristina e famosa. Ô, Silvia, você sabe que esse tempo que eu estou em casa, me vem aqui algumas reflexões. E uma delas, eu penso na questão do conflito das gerações. Porque antes, essa questão do idoso, né, e agora eles estão como bola da vez, né, por ser parte do grupo de risco, mas assim, o conflito, né, antes assim, tinha o idoso, a criança, o jovem, ok, tudo bem. Mas agora parece que isso está mais latente, parece que tinha algo debaixo do tapete que veio à tona agora, porque assim, o idoso, aos poucos, ele vai se tornando invisível, né? Então, 60, 70, 80, 90 anos, as pessoas vão deixando de vê-los e eles vão se acuando e tudo mais. Então, assim, eu acho que assim, esse olhar renovado para o idoso, ou de uma forma diferente, tem sido uma abordagem interessante. A propósito, tem um filme na Netflix que se chama Viver Duas Vezes, muito interessante, que mostra um avô que tem Alzheimer e a neta, que é absolutamente louca pelo celular. Interessante de ver aí nesse tempo nosso de confinamento de todo dia. Muito bem, boa dica, né? Ótima dica. Agora, Malu, eu concordo com você e principalmente o que eu acho bacana a gente estar acompanhando nesse tempo de isolamento social é esse novo olhar para o idoso e também para a solidariedade. E vale lembrar que o período de isolamento está longe de acabar. A líder da União Europeia estimou no começo de abril que os contatos de idosos com crianças e jovens devem ser evitados até o fim do ano. A medida garante segurança aos mais velhos até que seja desenvolvida uma vacina contra o vírus. E agora vamos à Rússia. De Moscou, o historiador Rodrigo Yanez conta como os russos estão lidando com o confinamento. E existe até a possibilidade deles cancelarem o principal feriado nacional, o Dia da Vitória. As autoridades russas experimentaram no primeiro momento, no primeiro final de semana, uma quarentena voluntária, mas aqui está fazendo um clima muito bom e os russos querem aproveitar. Apesar desse inverno não ter sido tão frio, os invernos aqui são muito longos, então todos saíram à rua, foram fazer churrasco. E as autoridades, então, logo após esse primeiro final de semana, já impuseram uma quarentena bastante rigorosa. Agora, se nós sairmos à rua sem ter um motivo, a polícia vai abordar e vai verificar a situação. As pessoas estão autorizadas apenas a ir aos mercados e farmácias ou ao trabalho, aqueles que precisam trabalhar. E, por enquanto, acredito que temos visto alguns resultados por aqui. Demorou para a Rússia ter uma quantidade já grande de casos em comparação a outros países da Europa, a países muito menores, mesmo porque a Rússia, tendo fronteira com a China, estaria num primeiro momento mais vulnerável, mas as fronteiras já estão fechadas com a China já desde o início do ano. Até que tem bastante gente na rua, são as pessoas que têm de trabalhar, as instituições governamentais não fecharam, e por enquanto as pessoas estão autorizadas a andar em carro de passeio e em táxi. Durante a semana, até que se vê um movimento razoável, isso fora do centro, nos bairros mais residenciais, onde mora mais gente. O centro da cidade, as imagens que a gente vê é de que está bem vazio e com uma maior presença de policiamento para evitar que as pessoas circulem por essas áreas. E no 9 de maio haverá o feriado do Dia da Vitória aqui na Rússia, que é o principal feriado do país. A vitória, no caso da União Soviética sobre a Alemanha nazista, e é quando ocorrem aquelas paradas militares imensas na Praça Vermelha, que saem nos noticiários, e esse ano serão 75 anos da vitória. Era um feriado bastante importante, considerando que os veteranos da guerra já
tem uma idade muito avançada e a maioria não vai viver para ver os 80 anos. Então a grande questão agora é como os russos vão fazer com isso. Algumas pessoas ligadas à oposição acham que o governo não vai cancelar esse feriado que é tão importante para a Rússia, quer dizer, e para a imagem que a Rússia tenta projetar, enquanto eu mesmo acredito que da situação como ela está colocada, não tem saída esse ano, não haverá o dia da vitória aqui. E esperamos que as autoridades russas percebam que não é momento de comemoração mesmo. E aí, nesse caso, deixar o feriado para ser celebrado em segurança no ano que vem, talvez seja a melhor opção realmente. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esta edição também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Mas nós sempre terminamos com uma notícia boa. Você fica agora com imagens de um garoto prodígio. O pianista grego Stelios Kerassides tem apenas 7 anos e mesmo com tão pouca idade, já se apresentou em locais como Carnegie Hall, em Nova York, e o Royal Albert Hall, em Londres. Fique agora com a Valsa do Isolamento. E até a próxima. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Στέλιος. Αυτές τις μέρες και εγώ μένω σπίτι. Ας κάνουμε όλοι λίγο υπομονή ακόμα και σύντομα θα βγαίνουμε έξω για να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Σας αφιερώνω ένα δικό μου κομμάτι.